E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos a mais uma aula de robótica. E nessa aula nós vamos continuar o trabalho que nós começamos na semana passada e nas semanas anteriores também. Então, pessoal, nessa semana nós vamos criar uma história usando os conhecimentos que vocês já aprenderam e principalmente os conceitos de manipulador de eventos que nós aprendemos na semana passada, tá bom? Então nós vamos fazer a lição 17, tá bom? Laboratório do jogo, criar uma história. E nessa lição 17 nós vamos ter 11 fases para realizar, certo? Então vamos mostrar aqui mais ou menos o que nós precisamos fazer. E esse programinha aqui, ele começa dizendo pra gente, você consegue fazer esse cachorro dizer olá mundo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, sempre quando a gente tem uma instrução, a gente dá uma olhada no que a gente pode fazer em relação aos blocos que estão disponíveis para a gente. Então olha, qual que é o bloco que aparece aqui? Digite aqui, onde digite aqui eu posso mudar quando quiser. Então olha, quando executar, que é o começo do nosso algoritmo, a gente só pode colocar esse bloco aqui. Então a gente pode pedir para ele dizer olá mundo. Legal, mas por que olá mundo, né? Que frase meio sem noção. Pessoal, se vocês forem aprender a programar qualquer outra linguagem de programação, normalmente isso é um vício, é uma mania de programador, quando um ensina o outro. Quando a gente faz o nosso primeiro programinha, a gente faz o nosso programa escrever alguma coisa na tela ou falar alguma coisa, a gente usa essa frase, essa expressão olá mundo. Em inglês, hello world, que é olá mundo em inglês, né? E por que isso? Porque quando a gente cria o nosso primeiro programa e ele está reagindo, ele está interagindo com a gente, é como se ele estivesse aparecendo e dizendo, oi mundo, tudo bem? Eu estou aqui, eu existo agora. Então, por tradição, as pessoas usam esse olá mundo aqui, tá bom? E com a gente não vai ser diferente. Então, na fase 1, quando executar, ele vai dizer olá mundo. Então a gente clica em executar e vê o que acontece aqui. Ele fala olá mundo, acaba de falar e a gente passa de fase. Legal, né? E aí, pessoal, em cada uma dessas fases aqui nós vamos ter outros desafios. Então, por exemplo, os blocos que nós vamos utilizar agora, eles podem pedir para o personagem 1 ou para o personagem 2. Então, você pode fazer o cachorro dizer alguma coisa e depois fazer o gato dizer alguma coisa. Então a gente tem que usar esses blocos, escolhendo qual personagem que a gente quer usar e o que cada um deles vai falar. Então nosso programa ele vai ficar cada vez mais complexo, a gente pode contar histórias, eu posso pedir para eles falarem, sei lá, alguma instrução, algum acontecimento. E aí quando a gente vai avançando as fases, a gente vai conseguindo deixar o nosso algoritmo mais complexo. Então, a fase 3. Agora a gente pode também movimentar os personagens, pedir para eles dizerem alguma coisa. Então percebam que em cada fase a gente vai aumentando a complexidade do nosso programa. Vamos para a fase 4 dar uma olhadinha. E olha que legal, aqui aparece o nosso manipulador de eventos. Lembra na aula passada? A gente definia os bloquinhos verdes como manipuladores de eventos. Então eles esperam alguma coisa acontecer para que então eles comecem a executar um algoritmo. Então o que acontece aqui? Eu tenho dois bloquinhos. Um é quando eu executar, então o algoritmo de quando eu executo o programa. E o outro aqui é do manipulador de eventos, quando o personagem, eu posso escolher um ou dois, toca o personagem, que tem várias escolhas aqui, tá bom? Então quando ele toca o personagem, o que a gente pode fazer? Não sei, tem várias coisas. Vamos ver então o que o programa, o que a lição diz pra gente. Você consegue desenvolver um programa que faça com que o cachorro se mova em direção ao gato e que faça com que o gato diga olá quando o cachorro o alcançar. Então a gente pode, por exemplo, pedir para ele se movimentar quando ele encostar no gato, que é dado por esse manipulador de eventos, o gato ou o cachorro falam alguma coisa, tá bom? Não é muito difícil, a gente vai deixando o programa cada vez mais complexo. Deixa eu avançar algumas fases aqui. Fase 7, deixa eu começar do início, que eu já tinha feito algumas coisas. Aqui, pessoal, a gente vai deixar um programa um pouquinho mais complexo. Então, olha quantos manipuladores de evento. Então, o programa vai ficar mais interativo. Quando eu aperto uma tecla, ele vai fazer alguma coisa.
Então vocês leiam direitinho. E aqui a gente vai ter que usar um bloco repita infinitamente. Então lembra das atividades com blocos de repetição? Aqui a gente vai usar essa repetição em paralelo aqui com outras coisas que estão acontecendo para o nosso jogo acontecer. Então a gente tem que ver o que vai acontecer. A gente quer, nesse caso aqui, usar o bloco de repita para mover o dinossauro para cima e para baixo. Então olha, o que a gente pode usar aqui? Tem o bloquinho de movo personagem para cima, posso mudar esse para cima para qualquer direção. Tem o número de pixels que ele vai andar, que é... Cada pixel é representado por um quadradinho aqui na imagem, tá? Então a imagem é dividida ela é feita por quadradinhos, e cada quadradinho a gente chama de pixel. A gente pode fazer esse personagem dizer alguma coisa. Então, gente... O segredo para a gente ter sucesso nesta lição é fazer todas as fases em ordem e aprender a fazer cada bloquinho por vez. Até que a gente chegue em fases mais complexas, por exemplo, como a fase 10. Ó. Então, na fase 10, eu tenho os nossos algoritmos para quando eu executar, tenho os manipuladores de evento aqui para cada tecla pressionada. Tem um bloco de repita infinitamente, que ele vai mover o personagem 2 para cima e para baixo. E tem aqui ó, um manipulador de eventos para quando o personagem 1 toca o personagem 2. Então vamos executar e ver o que acontece aqui. Ó. Então ó, esse bloco repita faz com que o personagem fique andando para cima e para baixo. Se eu aperto as setas, ó, o meu pinguim anda para as direções que eu estou andando. E sem fazer nada, o que o programa tem? Ó? Quando o pinguim encosta no dinossauro, que é esse bloco aqui de baixo, ele vai fazer o algoritmo que esse evento tá dizendo. Então, qual que é o evento? Quando o personagem 1 toca o personagem 2, você produz um som e diga ai. Vamos ver as instruções aqui. Ó. Você pode acionar blocos para mudar o plano de fundo e a velocidade do pinguim, então movê-lo com as setas até que você pontue. Então, o que ele precisa para pontuar? Olha, quando o personagem 1 toca o personagem 3, que é o polvo, ele vai marcar um ponto. Então, o nosso objetivo é modificar o estilo desse jogo. Então, por exemplo, mudar o plano de fundo, clicar, pedir para marcar ponto ou para falar alguma coisa, tá bom? Então, vocês vão avançando fase a fase, até que na última fase, que é a fase 11, a gente vai criar um programa, uma história do zero. Tá bom? Essa história vocês podem compartilhar com os colegas para ver no celular, para ver no computador. Então o legal é que dá para contar o que vocês quiserem aqui, dá para fazer um joguinho. E como que a gente faz? Primeiro a gente tem que ler todos os bloquinhos para ver o que a gente pode ou não pode fazer. Então ó, temos bloquinhos para definir personagem, definir plano de fundo. Então eu digo quem que é o personagem 1. O personagem 1 vai ser o quê? Uma bruxa, uma imagem aleatória, um dinossauro. Então, ó, quando ele executar, o meu personagem 1 é um dinossauro, por exemplo. Tem os manipuladores de eventos. Ó, então vamos pensar que esse dinossauro vai cuspir fogo. Então vamos fazer ele andar para cima. E quando ele andar para cima, eu quero mover o personagem para cima. Agora vamos fazer ele andar para baixo. Quando ele se mover para baixo, eu quero que meu personagem 1 se mova para baixo. Então vamos executar e ver o que acontece. Tem o dinossauro. Para cima ele anda para cima, para baixo ele anda para baixo. Ó, que legal. Vamos recomeçar aqui. Agora vamos pensar quando ele for clicado, por exemplo, ele pode jogar uma bola de fogo. Então vamos fazer o seguinte. Quando ele for clicado, o ator 1, que é o nosso dinossauro, vai lançar o quê? Uma bola de fogo? Bola de fogo azul, bola de fogo roxo, bola de fogo vermelha. Vamos colocar uma bola de fogo vermelha para a direita. Então vamos executar para cima, para baixo, para cima. Agora eu vou clicar nele, ó, soltou uma bola de fogo. Então percebam que dá para fazer coisas bastante elaboradas. Dá para pedir para ele falar, dá para, quando essa bola encostar em alguma outra pessoa, para a gente marcar um ponto, tá bom? Então leiam todas as opções que acontecem aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo personagem. Deixa eu
recomeçar. Então, quando executar, eu vou definir, fazer diferente. Então, vou repetir infinitamente aqui. Então, vamos deixar separadinhos os nossos algoritmos, para a gente não se confundir. Então, eu vou pedir para ele repetir infinitamente. Ele vai definir um personagem 2. Esse personagem, vamos ver quem que é o inimigo do dinossauro. Pode ser, por exemplo, um dragão. Legal, né? Então, o dinossauro vai cuspir fogo no dragão. Eu vou querer, então, que ele defina o personagem 2 para uma imagem de dragão. Aí eu quero fazer com que esse personagem 2 aqui, ele vá para uma posição aleatória, o personagem 2. E aí vamos pedir, então, para que vamos ver aqui, quando o personagem 2 toca a nossa bola de fogo, vamos colocar qualquer projétil, tá bom? Então qualquer coisa que bater nele, o que a gente quer que ele faça? Vamos querer que esse personagem 2 vai desaparecer. Eu quero marcar um ponto. E vamos fazer o seguinte. Vamos esperar um tempo aqui entre a criação desses personagens aqui. Então vamos esperar por meio segundo. Vamos esperar aqui por 1 segundo. Executando, então ó, o dinossauro foi criado, está mudando de direção, a gente precisa achar ele. Pronto, ó, tá vendo? Então toda vez que a bola de fogo bate no nosso dinossaurinho aqui, no nosso dragão, a gente ganha um ponto. E aí dá para fazer um jogo, entendeu? Fazer ele andar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Quando vocês finalizarem essa fase, então, façam do jeito que vocês quiserem. Pode ser um jogo, pode ser uma história, pode ser o que vocês acharem melhor, tá bom? A gente clica em concluir. E aí, pessoal, olha, vocês podem enviar para o telefone ou publicar esse projeto, tá bom? Se vocês quiserem, vocês vão pegar esse link aqui e vou mandar esse link para o professor, para os colegas, para que as pessoas consigam ver o jogo que vocês fizeram, a história que vocês fizeram, tá bom? Então percebam que usando a programação em blocos a gente consegue fazer coisas bastante elaboradas. E nas próximas aulas talvez a gente comece a usar o Scratch, que é um programinha que dá para a gente fazer coisas mais elaboradas ainda. Então vamos treinar um pouquinho mais a nossa programação em blocos usando esse site aqui, para que a gente avance e vá para o Scratch. Legal, né, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, como nós temos uma aula ao vivo, se vocês quiserem, a gente pode apresentar o projeto de cada um de vocês nessa aula ao vivo. Então, deixa eu voltar aqui para a última fase. E conversar e tirar dúvidas sobre os problemas que vocês encontrem, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado de saber o que a gente pode fazer, espero que vocês façam todas as fases com sucesso, e se vocês tiverem algum problema podem me procurar pelo Teams, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, bons estudos e até mais.